A tranquilidade do Yahweh, de Yahshua Mashiach, a todos os irmãos, as irmãs. Aqui mais uma vez vosso irmão Evandro, que o Eterno abençoe a vida de todos os justos, sinceros e verdadeiros, que habitam o Espírito de Yahshua Mashiach. Eu venho falar com vocês mais uma vez sobre o assunto do Jardim do Éden, né? Porque é um assunto muito polêmico, né? Onde a gente sabe que falta muita coisa ali nessa história. E é um assunto assim que do último vídeo que eu fiz escandalizou alguns irmãos. Por quê? Porque os irmãos, alguns têm o pensamento de que existiu de fato ali uma serpente, né, uma cobra, né, no Jardim do Éden. E não é errado pensar assim, porque eu também já pensei assim, né? Mas quando você abre a mente e você consegue entender um pouquinho, você vai ver que não existe questão de serpente, de cobra. Não existe isso. O que existe ali, na verdade, é o próprio Satanás que teve relação com Eva e também teve relação com Adão, tá bom? Vocês têm que entender que a linguagem do Gênesis, ela é um linguajar meio que infantil, né? É um linguajar meio que infantil, porque é um livro que é lido também para crianças, para pessoas assim que traz criança para ouvir a palavra. Então foi infantilizado, foi escondido ali a mensagem real, né, do ato de sexo que teve ali no Jardim do Éden. Então, irmãos, a figura serpente é apenas uma figura de linguagem, né? Porque a serpente, na verdade, ela significa inteligência, astúcia, né? Sabedoria, que é a mesma coisa que um cajado. Cajado é poder, autoridade, né? Então a figura do diabo ali vem representando a serpente, né? Astucioso, enganador, né? Bem inteligente. E ali a gente vê que a serpente representa ele, mas é o próprio Satanás, e não existe essa questão de uma serpente. Se vocês forem ver, irmãos, estudar direitinho, primeiro que uma cobra, né, filhote de cobra é ovo, né, essas coisas não tem como dar liga entre uma cobra, entre uma serpente e mulher. Não tem cria, irmão, não tem filhote disso, isso não existe, não dá liga. Entendeu? Ali foi o próprio Satanás que teve relação com Eva, tá? Vocês têm que entender isso. Outra coisa, irmão, porque muitos pensam assim, não, porque o Satanás entrou dentro da serpente ali e usou a serpente para ter relação com Eva e aí nasceram os filhos do diabo. Não existe isso, irmão. Olha só, vamos usar aqui um exemplo. Por exemplo, uma pessoa chamada Joaquim, um exemplo aqui. Aquele Joaquim deu espaço ali e entrou uma legião de demônio dentro desse Joaquim, né? Aí esse Joaquim ficou meio perturbado, encontrou uma mulher na rua, um exemplo, e estrupou essa mulher, certo? Aí essa mulher engravida e nasce ali um filho. Nasce um filho chamado Caim, um exemplo. Esse filho, né, dessa mulher que foi estrupada, esse filho vai parecer com Joaquim ou vai parecer com aquela legião? Hã? Esse filho vai nascer a cara do Joaquim, irmão. Aquela legião não tem nada a ver. Ali quem deu espaço foi Joaquim e etc. Então a liga ali que teve entre Joaquim e a mulher ali que foi estrupada, um exemplo, vai nascer com a cara do Joaquim, irmão. Então quando a Bíblia fala que nós somos filhos do diabo, é porque quem teve relação sexual ali com Eva foi o próprio Satanás, irmão. É por isso que nós somos filhos da ira, né? Éramos, né? Aqueles que não desceu às águas no nome de Yahshua Mashiach, né? Ainda são filhos da ira. É por isso que tem que ter a ver essa imersão nas águas no nome de Yahshua, né? Para você receber a morte, na mesma morte de Yahshua Mashiach, e ter uma união com Yahshua e ser filho do Criador e deixar de ser filho da ira. Então, não tem como uma pessoa nascer filho de uma cobra, um exemplo, que não dá liga, e ser filho do diabo, irmão, não tem como, tá bom? Então, o próprio diabo, né, a própria serpente é o diabo, é o próprio dragão, foi ele que teve relação sexual ali com Eva. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala, né, que a serpente é o próprio diabo e que o dragão lá no Apocalipse também é o próprio diabo, é figura de linguagem, irmão. Satanás é o próprio diabo. E outra coisa, se fosse uma serpente, né, literalmente, vamos dizer, que teve relação com Adão e com Eva, né? Por que as outras serpentes hoje no mundo
rastejam, né? Rastejam. Por quê? Se só uma só cometeu o erro, por que que as outras levou a culpa? Hã? Tá errado, irmão. A serpente sempre rastejou pelo chão, essa questão aí. Agora o diabo não. Quando fala, ó, você a partir de hoje vai rastejar pelo chão, né? E será inimigo da mulher, ali é uma sentença para o próprio Satanás, que perdeu a autoridade que ele tinha, né? O poder que ele tinha sobre os anjos, né? Ali que ele era bem forte, né? Sobre os anjos do céu. E agora ele está aqui na terra. E quando fala se alimentar do pó da terra, irmão, refere-se à alimentação da terra. Seja carne, seja legume, seja arroz, feijão, não sei. Enfim, ele está se alimentando do pó da terra. Seja sangue de gente, sangue de criança, não sei. Ele está se alimentando agora do pó da terra. Até porque se a gente for ver na questão de uma serpente, uma questão de uma cobra. Vocês já viram cobra comendo terra? Comendo barro? Comendo um pedaço de barro? Vocês já viram? Não. Cobra come o quê? Cobra se enrola ali, come um boi, come cachorro, come qualquer animal que a cobra conseguir achar. E o Satanás é a mesma coisa, irmão. Então ele está se alimentando do pó da terra, das coisas da terra, tá bom? Estão se alimentando das pessoas, né? A gente pode dizer, até assim dizer que ele está se alimentando das pessoas da terra. Por quê? Porque o ser humano também é pó. O ser humano é pó. Então o próprio Satanás está se alimentando de gente também. Pode até se dizer assim. Então a questão aí é muito mais profunda do que a gente imagina, irmão. Tá bom? Muito mais profundo do que a gente imagina. Do que aconteceu ali no Éden. Então ali foi apenas um linguajar infantil, né, que eles trouxeram ali, por causa da leitura do que realmente aconteceu, sexo e prostituição. Então, irmão, pode tirar essa questão de serpente, de cobra da tua mente. Isso aí é apenas uma figura de linguagem, de astúcia, de poder, de sabedoria, tá? Pode tirar essa questão. A serpente lá no Éden é o próprio Satanás mesmo. Não é à toa que ele pode se transformar em anjo de luz e do que ele quiser, tá? E outra coisa, se eu for expor aqui o meu pensamento para os irmãos vai ficar até meio doido. Então eu prefiro parar até por aí, porque se eu for entrar em outras questões, eu acredito que Adão e Eva eram negros, né? E aí se eu for abrir outras questões para vocês, pode dar até muita polêmica. Então eu prefiro até parar o assunto por aí, tá bom? E que o Eterno abençoe a vida de todos. E eu quero falar para vocês, irmãos, que na hora que eu fui gravar o vídeo sobre Adão e Eva, o primeiro vídeo do Éden, no meu pensamento era a mesma coisa que alguns irmãos pensavam, que o Satanás entrou ali dentro da serpente, convenceu Eva e etc. Esse era meu pensamento. Mas na hora que eu fui fazer o vídeo, mudou tudo, simplesmente mudou tudo. E aí hoje eu vejo que realmente tem coerência isso, tem coerência, que a serpente é o próprio Satanás, Na hora que eu fui gravar o vídeo, eu falei que a serpente era o próprio Satanás. Eu excluí o áudio que eu fiz. E depois eu fui analisar direitinho e vi que realmente era isso mesmo. Que a serpente é o próprio Satanás. E não que o Satanás entrou dentro de uma cobra. Isso não existe, tá bom? É sêmen de cobra. O que é sêmen de cobra? Isso nem dá liga com mulher. Nem dá liga. E vai nascer o que? Ovos? Porque a maioria das cobras põe ovo. Então a questão é muito mais complicada, tá bom? O Eterno abençoe a vida de todos e que Al seja o único a ser louvado. Só mais uma coisa, irmãos. Tem muitos que usam uma passagem lá em Mateus, eu não lembro se é capítulo 22, onde os fariseus chegam e falam, uma mulher, ela casou com um cara, né? E aí esse cara morreu e depois ela casou com o irmão desse cara. E aí esse irmão desse cara morreu, ela casou com o irmão desse outro cara. Então eram 7 irmãos. E aí depois o 7º morreu e depois essa mulher morreu. E aí, quando chegar lá no céu, o que acontece? Essa mulher vai ficar casada com qual dos 7? Hã? E aí Alcha fala para ele, vocês não sabem que quando na outra vida, né, quando vocês morrerem, né, vocês nem vão se casar e nem vão se dar em casamento, serão como os anjos, né? Serão como os anjos. Mas ali ele não está se referindo que os anjos não têm um órgão masculino ou feminino. Ele não está se referindo a isso. Ele está falando que vocês serão como os anjos, nem se casarão, nem se darão em casamentos. Em casamento. Não quer dizer que o anjo não tenha um órgão masculino ou feminino. Não quer dizer isso. É porque todos nós somos irmãos. Irmãos juntamente com Yahushua Mashiach. Quando chegar lá em cima, você vai casar com seu irmão, com a sua irmã?
Não existe isso. Então nós seremos como os anjos, tá? Nem casaremos, nem nos daremos em casamento. Mas isso não quer dizer que nós não teremos um sexo masculino ou feminino lá em cima. Isso aí só pertence ao Criador. Quando você vai lá para Ló, lá, você vê que 2 anjos foram lá salvar a família de Ló, e aquele pessoal da cidade de Sodoma e Gomorra queria ter relação com os anjos. Como? Se os anjos não têm sexo. Então é claro que os anjos têm sexo, para eles poder querer ter relação sexual com os anjos. E aquele pessoal de Sodoma e Gomorra, eles eram tão pervertidos que eles sabiam de coisas, irmão. Eles sabiam de coisas, claro que eles sabiam. Então esse assunto sobre o Éden, ele dá muito mais assunto, muito mais coisa. Ele é bem abrangente, né? Mas aí eu vou dar uma pausa por aqui, tá bom? Mas é só para abrir a mente de vocês, só para abrir um pouco a mente de vocês. Que o Eterno abençoe a vida de todos.